Pessoal, muito bom dia a todos os amigos aí que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Então, gente, olha só, eu tô falando aqui do alto de um cemitério. Aqui está o cemitério, gente, vocês estão vendo o cemitério, a cruz. Vocês podem ver a cruz, toda a cruz aí do cemitério, toda essa cruz que você está vendo aqui é ainda referente ao assunto que nós estamos falando sobre Terron, o deus da morte, o símbolo do deus da morte. Um abraço, está começando o programa DRM, o canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. Um abraço a todo o povo que mora na Europa, na África, você aqui do Rio de Janeiro, você de São Paulo, você do Brasil, Estados Unidos. Mandar um abraço também para o Luizinho, acabei de encontrar agora o Luizinho, um amigo meu. Gente, então, baseado naquele vídeo, no penúltimo vídeo que eu mostrei para vocês, aí tem o cruzeiro, aqui tem o cemitério, né? Um cemitério está pegando em cima do morro, né, pessoal? Está bem em cima do morro o cemitério. E eu tô com esse livro aqui, apócrifo. O vídeo será curto, né? Aqui eu tô com esse livro apócrifo para falar sobre o Deus da morte, o Terron, que a igreja evangélica não conhece, os evangélicos não conhecem. Eles pensam que o Deus da morte é o diabo, é o Lúcifer. Não é. O Deus da morte é diferente desse Deus que a humanidade está conhecendo. Ele é o Terron, ele não se manifestou. Então ele é a oposição a Yahweh, ele é a oposição à vida. Gente, é só um raciocínio lógico, olha só. Vida é isso que nós temos. Morte é isso aqui, ó. Isso se chama morte. Então, se eu tenho a vida e aqui está a morte, tem uma oposição aqui. Yahweh nos criou para vivermos eternamente. Só que o Deus da morte quer que nós ficamos ali, ó, debaixo da terra. Por isso que ele fez Adão e Eva pecar. Você está começando a entender agora? Então nós estamos entendendo que aquela cruz ali, que o pessoal está falando aí, a cruz é símbolo de maldição, pessoal. É um elo desse Deus maldito, desse Deus que destrói a humanidade. Todos têm medo da morte. Por exemplo, cemitério. Ninguém quer ver cemitério. Eu estou no meio do cemitério aqui agora. Meu pai foi enterrado nesse cemitério. É um local que provavelmente todos nós vamos ver. Porque todos nós teremos que enfrentar esse Deus morte. Mas existe uma chance para nós encontrarmos o Deus verdadeiro, Yahweh, o Deus da vida. Encontrarmos o Filho do Deus da vida. Aquele que prometeu nos dar vida eterna. Salvar a nossa alma. Porque esse corpo que eu estou falando contigo aqui já está condenado à morte. Infelizmente, eu já estou condenado à morte. Você que está me vendo aí também, tu já está condenado à morte. Todos estão condenados à morte. Mas existe uma salvação para a nossa alma. E a salvação está em Yahushua. Porque ele venceu a morte. Ele foi lá embaixo da terra, ele foi lá embaixo da terra e pegou a chave da vida e da morte. Teremos esse corpo nosso transformado, onde a morte não mais existirá, não mais tocará em nós. Nós fomos tocados pela morte. E eu quero dizer para todos vocês que esse Terron, esse Deus Terron é um Deus alien. Vocês viram a capa do alien ali? A Hollywood ele já fala isso para as pessoas. Quem é que Terron, qual é o exército de Terron para nos destruir? Os vermes, os bacilos, os vírus, as bactérias. Esse vírus agora que está matando todo mundo, ele é um aliado do Terron para destruir a raça humana. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir a obra do maligno. O Terron, ele age em todos os aspectos da nossa realidade. Aquilo que nós chamamos de matéria, ele age em todos os campos, no campo religioso, no campo acadêmico, ele age no campo físico, ele age no campo da medicina, ele age em todo lugar, gente. Assim como existe a dualidade entre o bem e a morte, não existe as nossas defesas, existe também no mundo espiritual, no mundo material, a luta entre Yahweh e Terron. É uma luta que só vai acabar na guerra do Armagedon, que muitos evangélicos não sabem que guerra é essa do Armagedon. E o Pai, nesses últimos tempos, está revelando quem é o inimigo das nossas almas.
É claro, é lógico. As igrejas falam que Lúcifer é o inimigo das pessoas. Claro, Lúcifer foi seduzido por essa força, gente. Ele foi abduzido por essa força. É a força de um Deus. A gente não tem como lutar com Deus, só a proteção do nosso Criador. E como é que a gente busca essa proteção? Se tudo que nós falamos esse Deus ouve, por exemplo, o que eu estou te falando aqui agora, o Terron está ouvindo. O Terron precisa que você clame a Ele, que você busque a Ele. E Ele age das diversas formas, com a força da lei do universo, a lei do sacrifício. Quando você sacrifica, Ele te dá. Yahweh não precisa de sacrifício, gente. O único sacrifício que Yahweh já fez por todo mundo foi o filho dele, Yahushua, a qual Terron mudou o nome dele para Jesus. Jesus é filho de Terron, não é filho de Yahweh Todo-Poderoso. E ele vive enganando a humanidade, enganando você evangélico, você católico, você espírita, você maçom, que adora o Gadu. O Gadu é ele. O Gadu é ele. O grande arquiteto é. Terron é o verdadeiro Deus, oposição ao Criador. E todos nós, toda essa multidão aí, criou essas casinhas aí, ó. Todos nós estamos à mercê desse Deus. Enquanto nós não buscarmos e encontrarmos o nosso Pai que está no descanso. E no descanso, você só fala com Ele através do seu pensamento, gente. Não é através da sua voz, não. É através do seu pensamento e Ele fala contigo através dos seus sonhos. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, sempre inovando, tá? Fique conosco, hein? Você vai saber muita coisa aí. A mesma cruz que é nas igrejas evangélicas. Mesma cruz aqui, ó. A mesma cruz. A mesma cruz tem aqui no cemitério. O Deus da morte, Terron, o Deus da morte, atacando a humanidade. O Deus da morte, ele se disfarça em muitas outras, em outros seres, em outras coisas. E ele precisa desse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, tá vendo? Esse símbolo. Ele precisa desse símbolo. Ele precisa daquele símbolo ali, ó. Vou caminhando diretamente para ele, para poder viver nesse plano aqui, ó. Porque ele também morreu nesse plano. Você sabia que Terron também morreu nesse plano? Quem matou ele foi Lúcifer. Ele veio como um dragão. O Lúcifer cortou a cabeça dele. Ele precisa viver. Ele está morto nesse plano. Mas as pessoas chamam a ele quando adoram uma cruz, quando coloca a cruz na sua casa, quando coloca a cruz no cemitério. Você já observou que cemitério de judeus não tem cruz? Você nunca observou, não? Então visite, é uma curiosidade. Cruz é símbolo de morte. A morte levou todo esse pessoal que está aqui. A morte levou todos eles. Agora, eu não posso dizer se Yahweh ou Yahusha salvou eles, porque não tem como perguntar para todas as pessoas aqui se eles aceitaram Yahusha quando estavam vivos. Se eles aceitaram Jesus, eles estão na mão de Yahusha, estão na mão de Terron. É, porque Yahusha falou que aquele confessar o meu nome, eu confessarei esse nome diante do Pai. Muito forte isso, né, pessoal? Forte. Que todos vocês tenham um excelente dia. Nós estamos aqui, hein, para mostrar para você um pouco da verdade, né? Tá bom? DRM, o canal Livros Apócrifos, retransmita esse vídeo, pessoal, para todas as pessoas. Divulgue esse nosso trabalho. Yahweh tem que ser conhecido das pessoas. E Terron também tem que ser conhecido. Porque Sun Tzu dizia, sabe o que Sun Tzu dizia? Conheça-te a ti mesmo e não conhece o teu inimigo, você já perdeu metade da guerra. Se você não conhecer teu inimigo e você não vai se conhecer, você já perdeu a guerra. Agora, se você conhecer o teu inimigo e se você se conhecer, você ganhou a guerra. DRM, o canal dos livros apócrifos. Aí, ó. A cruz de Terron. Bom dia, gente.